Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Você que estiver assistindo o reprise dessa live, avança um pouquinho para a gente chegar no assunto. Agora você que está chegando agora, ao vivo, seja bem-vindo, bem-vinda, boa noite, bem-vindo a mais uma live. Hoje a gente vai trazer algumas abordagens aí em cima de uma música que eu quero falar hoje. E, bom, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos que forem chegando. Eu vou já focar no assunto que eu quero trazer, pra gente não ficar rodeando demais, né? E nem ficar dando boa noite para todo mundo, porque depois tem gente que assiste o reprise e aí fica chato aquele início de live, né? Você ficar dando oi para todo mundo e tal. Então, vamos direto ao assunto. Bom, hoje é a segunda live que tô fazendo pra gente falar sobre música, né? Falar sobre a letra de alguma música. E a música que eu escolhi hoje para falar, ela tem uma história, assim, eu tenho uma história de intimidade com essa música, eu diria. E quando eu falo história, é que eu tive ouvidos para construir essa história. Porque muitas vezes a música, ela tá sempre ali, né? Ela tá sempre ali falando, tá sempre ali tocando, tá sempre ali trazendo alguma expressão, alguma reflexão, algum apontamento, tá sempre ali de alguma forma se manifestando. Mas nem sempre a gente tem ouvidos para ouvir. E muitas vezes esse ouvidos para ouvir, ele também é resultado de um processo de experiências. É um processo que a gente vive, é um processo que a gente atravessa, e esse processo de alguma forma nos ensina e torna os nossos ouvidos um pouco mais atentos para coisas que muitas vezes passavam despercebidas no nosso dia a dia. Eu acredito, inclusive, que muitas das músicas... Eu vou desativar os comentários, tá? Só pra gente focar aqui, não se distrair. Eu acredito que muitas coisas... é assim, ó, a partir do momento que a gente entende que tudo que a gente vive pode ser encarado como um aprendizado, a gente começa a construir uma postura de um eterno aprendiz. E não estou falando isso de uma forma poética, não, tá? Não estou falando isso ai, nossa, tem que ser sempre aprendiz. Não, eu sei que a vida é muitas vezes injusta, né? Ou a gente pelo menos se sente injustiçado muitas vezes em situações que a gente vive e que não tem muito o que a gente fazer. Então, das duas, uma, ou você fica praguejando e brigando com o mundo, né, e achando que tudo colabora para o seu mal, ou você tenta aprender com aquilo e procura absorver situações ou nuances das situações que possa te ensinar. A minha finalidade de trazer esse quadro aqui semanalmente, inclusive era para ser amanhã, mas amanhã 14 de junho, é aniversário da minha mãe, e provavelmente eu vou estar com ela, então não conseguiria fazer essa live, então por isso eu adiantei para hoje. E o meu intuito de fazer isso é despertar não só a questão do olhar artístico, poético e tal, mas é despertar essa sensibilidade artística que nos ensina para a vida. E quando eu falo essa questão da arte, ela traz alguns elementos para a nossa vida que o dia a dia comum das coisas, a racionalidade com a qual nós temos que lidar com certas situações ao longo da nossa vida, não nos permite, muitas vezes, experimentar coisas que somente através da arte ou através de experiências mais profundas você vai conseguir construir dentro de você. O nosso ser, e eu não estou falando isso do ponto de vista espiritual, nem religioso, nem nada assim. A gente
É simples, basta você perceber o quanto de situações que envolvem a sua vida emocional e o quanto que essas questões emocionais abalam a sua capacidade de tomada de decisão, de se concentrar em alguma atividade, de realizar as atividades que você tem a responsabilidade todos os dias. Muitas vezes situações que afetam as nossas emoções tiram o prumo, né? Nos tira assim totalmente do eixo. E a gente começa a ter dificuldade de realizar coisas comuns do dia a dia, porque o nosso lado emocional, ele precisa também ser trabalhado. Não basta só você construir uma racionalidade, sabe, um caminho coerente e reto para tudo que você vai querer fazer ou construir na tua vida, porque a vida vai fazer ha-ha na sua cara. Vai rir de você, porque não acontece desse jeito. A gente gostaria que acontecesse em alguns aspectos. Em outros aspectos, a gente até prefere que não aconteça, porque senão a vida ia ficar muito previsível. E quando ela se torna muito previsível, a gente acaba ficando muitas vezes anestesiado para coisas que mexem com a nossa emoção. E a gente começa a ficar mais distante de coisas que mexem com a nossa emoção. E um artista ou uma pessoa que se envolve com a arte e que valoriza a construção dessa compreensão, sabe a importância que tem você dosar essas áreas da sua vida. Assim como é importante você ter um certo controle ou muito controle sobre a sua vida financeira, assim como você busca equilíbrio na sua vida afetiva, nos seus relacionamentos, assim como você busca um equilíbrio na sua vida familiar, na sua saúde, né? E quando fala-se de saúde e todos esses aspectos que eu estou dizendo, talvez a saúde e o lado financeiro, há formas de você medir o quão saudável está, né, a sua vida naquele aspecto ou não está. Agora, quando a gente fala de arte, muitas vezes a gente despreza isso. A gente acha que isso não é papo de, né, papo de poeta. E não é assim. Se a gente for pesquisar a história e a gente vê a trajetória de grandes homens do passado, você vai ver também que havia uma preocupação em nutrir a sensibilidade artística, poética, esses olhos para enxergar beleza onde a maioria das pessoas passam reto. E o artista é esse, né, que tem olhos para ver o que todo mundo olha, mas enxergar o que nem todo mundo enxerga. Porque ele para ver. Porque ele não anda no mesmo ritmo que o mundo anda. Não tem aquela música do Lenine? Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. Não é essa música que a gente vai falar hoje, mas cabe muito bem, né? Me recuso, mano. O mundo tá pedindo para eu correr e eu tô recusando. Eu me recuso. Eu faço hora, tipo assim, vou fazer cera, vou enrolar. Eu vou na valsa, vou no meu tempo, vou na hora que a minha emoção estiver mais transbordante, a hora que eu sentir que é para ir. E é por isso que eu faço esse tipo de trabalho aqui, é por isso que eu faço esse tipo de live aqui. Eu sei que é um tipo de conteúdo que pouquíssimas pessoas assistem, pela quantidade de pessoas que me seguem e acompanham o meu trabalho. Eu sei que é um tipo de assunto que está concorrendo nessa mesma hora com muitos outros produtores de conteúdo que estão vendendo o curso para ensinar você a se posicionar na internet e ganhar mais dinheiro. Eu sei que eu estou concorrendo com cursos que está ensinando você a investir na sua carreira, a falar melhor, enfim, não vou espalhar esse assunto. Mas a questão é que eu vejo essa necessidade de conexão com a arte como algo muito forte, como algo que vale a sua saúde emocional.
E a música, de certa forma, ela traz muitas coisas que, se a gente parar para ouvir, algumas não faz muito sentido dependendo da fase que a gente está vivendo. Eu mesmo já tive várias experiências de mostrar música para amigos ou pessoas da minha convivência e a pessoa ouvir e fazer música chata, música feia, música sem graça, ou música triste, música melancólica. Sempre tem um adjetivo, sempre tem algo para taxar. Por quê? Porque a pessoa às vezes não entendeu. E não dá para eu fazer com que alguém que não esteja grávida venha dar à luz. Não dá para parir de quem não está grávido, né? De quem não tem o que parir. E eu percebo que outras pessoas já há uma sensibilidade mais aguçada. Você pega, mostra algo e a pessoa vibra com aquilo. Você fala, caramba, olha isso aqui. E eu me lembro que eu fazia e faço até hoje, quando eu gosto muito de uma música, eu faço a própria pontuação dela. Eu vou explicar. Eu pego a música porque a música normalmente ela é dividida em estrofes, né? Então, as estrofes, o refrão, algumas não tem refrão, são várias estrofes, e algumas repetem as últimas linhas de cada estrofe, outras não, buscam rimas, enfim, há uma construção ali, uma estrutura da música. E eu, muitas vezes, o lance da estrofe ter 4 linhas e a primeira palavra sempre começar com letra maiúscula, às vezes me incomoda, porque como eu sou muito visual, eu gosto de olhar e eu gosto de entender que aquilo foi dito. Eu gosto de entender que aquilo saiu como um jorro, entende? Foi falado, foi pronunciado, foi escrito. E aí quando eu olho a música e eu vejo aquela estrutura de 4 linhas e as primeiras palavras começando com a letra maiúscula, eu vou tirando as letras maiúsculas e eu vou colocando tudo na mesma linha, colocando ponto, vírgula, e eu transformo aquilo como se fosse um texto. E aí quando eu leio a música dessa forma, ela fala muito mais claramente comigo do que através da outra estrutura. Eu sei que é uma neura minha, é uma coisa minha, mas é uma coisa que, para mim, é facilitada a compreensão quando eu faço dessa forma. E aí, quando eu faço dessa forma, eu entendo que aquilo é uma declaração, aquilo é de fato uma mensagem. E quando eu me deparo com essa experiência, é impossível eu sair dessa canção ileso. Não, ela me fere de alguma forma. Ela toca em mim de alguma forma. E dependendo da experiência que eu estou vivendo, dependendo do que eu estou sentindo, dependendo da situação que eu estou atravessando, aquilo fala extremamente comigo. E essa música que eu trouxe hoje, o que acontece? Eu acho que é uma música que me é muito cara. Ela, se é cara para mim, imagina para quem escreveu. Às vezes, quando eu ouço, eu fico pensando se eu teria a coragem de pronunciar essas palavras. Talvez sim, porque eu gosto de ousar com algumas palavras. Mas eu percebo que o artista, o compositor, o poeta, ele precisa ter uma honestidade muito grande consigo mesmo para ter a coragem de expor, às vezes, sentimentos que lhe são muito caros e lhe são muito íntimos. Essa música, por exemplo, é como se fosse uma oração. E a oração, ela é algo... O que é uma oração? É uma confidência, né? É uma confissão. É algo que você fala com Deus, com os deuses, com o universo, ou seja lá, com aquilo que você acredita de uma força maior,
e que você não fala com seu amigo, com a sua amiga, com a pessoa com quem você convive muitas vezes, porque é como se você arrancasse a sua roupa. Porque você, quando está ali naquele momento, é como se os olhos daquele ser superior lhe atravessassem as entranhas, de tal maneira que nada pode ser oculto. Nem os seus pensamentos, nem as suas intenções, nem as suas taras, nem os seus medos, nem as suas ambições, nem a sua soberba, nem a sua malícia, nem a sua arrogância, nem a sua mentira. Não há mentira, né? Não há. Se existe um lugar que não cabe a mentira, é numa oração. Como que você vai mentir? Como? A mentira não cabe ali, né? Ela não faz parte daquela relação. Então, essa música, por muitas vezes, eu não vou dizer que ela me serviu de oração, porque eu tenho o hábito de fazer as minhas orações. Então, mas eu me identifiquei muitas vezes por ela trazer uma honestidade de palavras que me emocionava ao pensar que a gente sempre pensa que os outros, muitas vezes, são melhores do que nós. Porque a gente mede sempre as pessoas por aquilo que a gente vê. A gente mede as pessoas por aquilo que a gente ouve, por algo que a pessoa fala, como vocês estão me medindo aqui ouvindo eu falar, então de repente você faz algum bom julgamento ou mau julgamento, mas enfim, sempre vai ser de alguma forma tendencioso e sempre vai ser imparcial, ou parcial, melhor. Mas, quando a gente ouve, se porventura algum dia você ouvir, sem querer, a oração sincera de alguém, você vai descobrir fragilidades que naquela pessoa que você nem imaginava que tinha. Então, eu acredito que o fato desse artista, desse poeta, ter transformado essa sinceridade, eu preciso é que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Eu sei que às vezes eu vou entrando em assuntos que os números vão descendo, a galera vai saindo, mas eu não posso me furtar disso. Eu acho que a questão da sinceridade, ela proporciona, ou ela coloca em nós atributos que nos torna capaz, presta bem atenção nisso, nos torna capaz de deixar a nossa marca no mundo de uma maneira que nenhuma outra pessoa possa fazer igual. Por quê? Não é só uma questão de singularidade, mas é uma questão de sinceridade. Você já percebeu que quando você é sincero demais com alguém, das duas uma, ou a pessoa gosta muito de você ou a pessoa se afasta de você. Porque quando você valoriza essa sinceridade, você não negocia a sua paz. Você não negocia em troca de pequenos prazeres. Porque a sua consciência se torna o seu templo, se torna o lugar mais importante de ser preservado do que qualquer outro lugar no mundo. E quando você constrói isso, e eu digo constrói porque é uma construção, não dá para você pedir para um garoto de 14, 15 anos falar sobre isso. Ele ainda não construiu a consciência sobre isso.
Não é possível. Ele pode entender tudo de lógica. Ele pode, como meu filho de 14 anos, montar cubo mágico de trás para frente em 10 segundos. Mas quando fala disso, ele não vai entender, porque isso é resultado de experiência de vida, de dores, de traições, de amizades, de conversas sinceras, de conversas difíceis. Sabe como é que é? Conversas difíceis. Aquelas conversas que a gente evita ter, mas a gente sabe que é necessário e a qualquer momento ela vai ter que acontecer. E aí quando acontece e você consegue despejar ali toda a sua sinceridade, é um alívio. É um alívio, assim. Às vezes dói, às vezes aquela sinceridade, as palavras daquela sinceridade saem em meio a lágrimas, porque às vezes você sente que você está ferindo a outra pessoa, mas é necessário, porque aquilo é igual vomitar uma comida que está te fazendo mal, né, mano? Você põe para fora, você se sente leve, alivia. E a relação que se constrói a partir desse momento se torna muito mais bonita. Se torna muito mais bonita. É incomparavelmente mais bonita. Porque daí, tanto você como a outra pessoa ou as outras pessoas sabem com quem está lidando, né? Você não está se relacionando com alguém que você acha que é. Você está se relacionando com alguém que já mostrou que é. Então, essa letra, para mim, ela traz isso. A sinceridade. Eu tive uma fase na vida, não dá para eu falar dessas coisas de música assim, sem eu trazer experiências. Que eu tinha por volta, isso aí foi pouco antes por volta de 98, 2000. Por volta de 2000, há 20 e poucos anos atrás aí. Eu tive uma fase que eu achava muito difícil ser bom. Sabe como é que é? Sabe quando você olha para o seu pai e você o vê trabalhando, levantando cedo, não se envolvendo com problemas de ninguém, não reclamando da vida, não reclamando que não tem o dinheiro ainda para pagar o aluguel, não reclamando que está comendo a mesma coisa todo dia, e mesmo assim ele levanta na mesma hora todo dia, trabalha num serviço sujo, empoeirado, atende pessoas arrogantes, pessoas chatas, pessoas implicantes, e ele tá ali todo dia e fica até 10, 11 horas da noite. E você se olha com 19, 20 anos e você não faz nada. Você tem preguiça de fazer as coisas. Você acorda meio tarde, você não sabe o que você estuda, você não sabe o que você busca aprender, você não sabe o que você quer ser na vida, o que você quer descobrir na vida. Seu pai pede para ajudar, você vai lá, ajuda de má vontade. Ele bota defeito numa coisa que você faz, você já fica puto. Você já reclama, já levanta, fala que não vai fazer mais. E eu nessa fase, eu comecei a me olhar. Às vezes meu pai pedia para eu levar, eu já dirigia na época e eu tinha o carro e ele não tinha, porque o carro dele tinha sido roubado. E às vezes eu tinha que levar ele na igreja, ele pedia para eu levar ele na igreja e eu levava. E a hora que eu parava, ele descia e entrava na igreja e eu ia gandaiar. Eu ia pra bagunça. E teve uma vez que eu me lembro que eu estava indo, eu já tinha deixado ele, eu vi ele entrando, e aí a hora que eu vi ele caminhando, entrando, eu tive aquele lapso de consciência, sabe? Aquela coisa que vem assim e fala, pô, você é um merda, hein?
Não que eu precisasse estar com ele na igreja, mas que eu tivesse pelo menos a sinceridade comigo mesmo de não me permitir ir para lugares que eu sabia que não me faziam bem. Eu sabia que eu precisava mudar algumas condutas. Eu sabia que eu precisava mudar algumas posturas, algumas opiniões. Eu precisava ser mais humilde, eu precisava ser uma pessoa que abaixasse mais a cabeça para o que os outros falavam. Não, eu tinha uma petulância, uma arrogância, uma mania de dizer que sabia. Uma mania de dizer, sabe, de achar que o que os outros estão dizendo é menos importante do que eu sei. Uma mania de achar de que aquilo que meu pai estava falando, ou pessoas mais velhas do que eu estavam falando, era um tédio ficar ouvindo, porque eu, sabe, porque eu tô ligado nas gírias do momento, eu tô ligado na vibe do momento, eu tô ligado no que está acontecendo. Eles, coitados, eles trazem coisas que eles aprenderam nas décadas passadas. Então, chegou um momento que eu me lembro perfeitamente, eu me lembro assim nitidamente até das ruas por onde eu andava. E quem mora em Campinas e de repente está aqui, vai saber. Ali perto do Mercadão, tinha um Mercadão que vinha quando você pega acho que é Benjamin Constant, que passa ao lado da prefeitura, vem, cruza a 13 de maio e desce como quem vai para Orozimbo Maia. Ali passa no meio do Mercadão, do Mercado Central e do Terminal Mercado. E ali havia de tudo, cara. Ali havia os casqueiros, as putas, os ladrões e os pastores gritando, alguém anunciando a volta de Jesus de alguma forma, e todo mundo ali. E eu ficava ali andando, cara. Eu ficava andando. Eu não estava indo para lugar nenhum, eu estava só andando. Eu só precisava andar para eu pensar na minha vida. Por que eu era daquele jeito? Por que eu não conseguia ser diferente? Por que eu não conseguia ser mais brando, mais manso, mais cordato, mais humilde? Entende? Havia uma dificuldade muito grande de concordar com o que os outros diziam, que era para o meu bem. Havia uma dificuldade muito grande em dizer que eu não sabia, que eu me sentia inseguro, que eu sentia medo, que eu sentia vergonha de falar ou de ter que falar e não saber o que dizer. E esse momento, quando você tem consciência dele e você se olha com sinceridade, você começa, mesmo que você não for, mesmo que você não acredite em nada, de alguma forma você conversa com alguém, cara. E eu ali falava com Deus, sabe? Na minha cabeça eu tava ali falando com Deus. Eu falava, meu Deus, por que eu não consigo? Por que eu sinto essa raiva? Cara, mesmo que tivesse 3 pessoas aqui assistindo, falar disso é tão libertador. Por que eu sinto essa raiva de ser contrariado, de ser frustrado? Por que eu sinto essa raiva quando as coisas não dão certo? Por que eu sinto essa raiva quando alguém fica me olhando com um olhar de reprovação, como se eu fosse um idiota, como se eu não soubesse fazer, como se eu não tivesse a capacidade de aprender? E talvez você sinta isso, talvez você está se identificando com isso que eu estou dizendo. Porque sentir raiva é comum. É comum sentir raiva, sabe? Às vezes a gente fala, não, é pecado sentir raiva, não pode. Não, eu já senti muita raiva, eu já senti muito ódio, eu já senti muita mágoa. Eu já desejei muito o mal. Depois passava. Depois você fica com aquele peso na consciência, você fala, pô, nossa, nada a ver, que imaturidade, que fúria é essa? Pra que tudo isso? Aí você deixa passar, você abranda, você
depois descobre outros lados das situações, você aprende a lidar com aquilo. Mas eu lembro que foi um momento que eu acredito que eu desenvolvi muito a questão de dar importância à sinceridade, pelo menos dessa confissão entre eu e Deus. E veja bem, não é da minha conta se você não acredita em Deus. Tá? Eu estou dizendo, você pode pensar isso a respeito da sua própria consciência, sabe? A respeito da sua boa conduta em relação ao próximo. Não importa o nome que se dá à construção dessa consciência. O que importa é que você entenda que é uma construção, querendo ou não. E eu comecei a perceber que era o único lugar onde não cabia uma ambiguidade, um fingimento. Não dava para eu esconder segundas intenções. Não dava para eu manipular a minha narrativa. Sabe, era o lugar onde eu poderia dizer que eu estava com raiva. Era o lugar que eu poderia dizer que eu sentia ódio, vergonha, medo, insegurança, vontade de sair correndo. Era o lugar onde eu poderia dizer que eu sentia desejo, que eu cobiçava, que eu queria. Era o lugar onde eu me percebia na divisa, sabe? Onde você rompe e você vai, e você faz e depois você volta com um sentimento de culpa, se sentindo o pior, se sentindo mais imundo, mais sujo, mais porco, mais mentiroso. E aí quando você chega na sua casa, você vê a tua mãe na beira da pia, lavando louça, a tua irmã menor sentada comendo sopinha de bolacha e o teu pai trabalhando, o sentimento é horrível. Você olha para aquela cena e você tem que falar assim, conforme meus pais me ensinaram: benção, mãe. Eu me sentia uma farsa. É isso. Eu me sentia uma farsa. Mas eu acho que é uma fase da vida que a gente aprende tanto, que é tão importante nessas horas você ter pessoas ao seu lado com as quais você pode conversar a respeito disso e que elas não vão te julgar, sabe? Elas não vão te condenar, elas não vão te dizer que você é um porco, que você, onde já se viu fazer uma coisa dessa. Talvez se eu conversasse com meu pai sobre isso, talvez ele não me reprovaria. Mas acontece que a minha própria consciência já me reprovava. E aí faltava ousadia, né? Porque quando a tua consciência te reprova, você perde a ousadia. Total. Por isso que eu falo que é uma construção. Quando a pessoa é sincera, tá? Talvez você pode pensar, mas tem tanta pessoa que é um mentiroso e é ousado. Não. Aí ele é oportunista, é diferente. Tá? A ousadia, a sinceridade da ousadia é fruto de uma consciência tranquila. E a música que eu escolhi é uma música que eu comentei na live passada, e muita gente que me acompanha aqui já há alguns anos talvez já até sabe, é uma música que eu tenho até tatuada aqui no meu braço, que é a música Alma Nua, do Vanderly. É um cantor mineiro de Belo Horizonte, que faleceu aos 50 anos, jovem demais, né? Os bons morrem cedo. E os meus heróis não morreram de overdose. Alma Nua. E eu escrevi, e depois que acabar essa live, eu vou postar a letra dessa música junto aqui no vídeo da live, tá? Que vai ficar salvo. E eu gostaria que você comentasse lá.
Não precisa ficar afoito para comentar aqui que os comentários estão desligados. Então comenta a hora que a live acabar, lá no post, tá? Me ajuda a entender que pelo menos esse conteúdo está sendo legal para você. Ele diz assim, ó, na música, é uma oração. Presta bem atenção nisso. Essa música era para chamar a oração do poeta. Só que daí ele acabou mudando em cima da hora e chamou de Alma Nua. E eu achei extremamente sensível da parte dele ter essa percepção de chamar a música de Alma Nua. Diz a respeito da nudez da alma. Nudez, tá entendendo o que eu tô dizendo? Nudez, a alma pelada, a alma sem roupa, a alma sem enfeite, a alma sem maquiagem, a alma sem filtros, a alma nua. Nua. Daquele jeito que muita gente se sente envergonhada, né? Alma nua. Ó Pai. Ele começa a música assim, ó Pai, não deixes que façam de mim o que da pedra tu fizeste. Algo rígido. Algo sem a capacidade de se transformar, de se sensibilizar, de se emocionar, de se reproduzir. Não deixes que façam de mim, não deixe que as pessoas, o mundo, a crueldade, a falsidade, a malícia, a solidão, o desprezo, a traição, não deixe que essas coisas façam de mim o que tu fizeste da pedra. Não deixe que essas experiências me endureçam. Olha que coisa mais linda. E que a fria luz da razão, não cale o azul da aura que me vestes, da aura, da luz. Desse brilho, dessa inspiração, dessa vida que me veste. Não deixe que a fria luz da razão, da racionalidade, das coisas que não fazem curva, das coisas que não são maleáveis, das pessoas que são inflexíveis, das circunstâncias que são inflexíveis, das circunstâncias que julgam cegamente, que condenam sem ouvir. Não deixe que essas coisas cale o azul dessa aura que me veste, desse céu que me cobre. Ó Pai, dá-me leveza nas mãos. Fazes de mim um nobre domador. Me dá leveza na mão. Fazes de mim um nobre domador, laçando acordes e versos dispersos no tempo, para o templo do amor, para trazê-los para o templo do amor. Pensa que isso é uma oração. Pensa que isso é uma oração. Em várias culturas há uma concordância de que Deus é amor. Nada existe fora dele. E nada do que foi feito se fez fora dele. Então, o amor é essa atmosfera, é Deus. E eu não vou entrar aqui, porque senão tem gente que vai ficar falando, agora começando a falar de Deus e não sei o que, sempre tem. Mas fazes de mim um nobre domador, me tornando capaz de laçar acordes e versos dispersos no tempo e trazê-los para o templo do amor, ou seja, para glorificar o amor. Porque aquilo que se traz ao templo é para glorificar o Deus que é adorado no templo. Quando se trazia os sacrifícios, quando se derramava sangue de um animal
para oferecer como expiação dos pecados no templo, era no templo, aliás, trazia-se para o templo. Então ele diz, me dá leveza nas mãos, como um nobre domador, como se caçasse um animal. Eu quero trazer acordes, eu não quero trazer animais, eu não quero trazer sacrifícios de sangue. Eu quero trazer ofertas que enriqueçam o templo do amor. Percebe? É uma oração, cara. E que se eu tiver que ficar nu, eu hei de envolver-me em pura poesia, e dela farei minha casa, minha asa, minha loucura de cada dia. Acho que não precisa nem falar, né, cara? Acho que eu falar, vou estragar. Dá-me o silêncio da noite, para eu poder ouvir o sapo namorando a lua. Dá-me direito ao açoite, dá-me direito. Permita que eu seja contado entre aqueles que têm o direito ao açoite, ao castigo, à punição. Porque talvez nessa situação eu me torne melhor, eu me transforme. Então dá-me o direito ao açoite, mas também dá-me direito ao ócio, a não fazer nada, a não ter que ser nada, a não ter que provar nada para ninguém. Dá-me direito ao ócio, mas dá-me direito também ao cio, ao prazer, às minhas fantasias, aos meus amores, à vadiagem pela rua. Dá-me direito ao açoite, ao ócio, ao cio e à vadiagem pela rua. Cara, eu me identifico demais. Demais. Quando eu andava nessas ruas que eu estava contando aqui, era exatamente assim. Eu queria me sentir no direito à vadiagem. E parecia que quando eu não me dava aquele direito, era como se eu estivesse agredindo a essência de quem eu era. E isso gerava uma confusão absurda existencial. Mas foi uma fase boa de viver. Deixa-me perder a hora. Olha que lindo isso. Ó Pai, deixa-me perder a hora para ter tempo de encontrar a rima. Ai, que coisa mais linda, cara. Deixa-me perder a hora para ter tempo de encontrar a rima. Deixa eu. Deixa eu, como disse Lenine, né? Enquanto estão pedindo pressa, eu me recuso, eu vou na valsa. Deixa eu perder a hora para eu ter tempo de encontrar a rima. Porque se eu não perder a hora, eu não vou encontrar a rima. As coisas não vão fazer sentido. As frases não vão combinar. Os encontros serão incompletos. Eu preciso de tempo para encontrar a rima. Para ver o mundo de dentro para fora. E aquela beleza, sabe? Aquela beleza que aflora. Mas não aflora de um jeito qualquer. Ela aflora de baixo para cima. Meu Deus. Ó meu Pai, dá-me o direito de dizer coisas sem sentido. Talvez é o que eu estou fazendo. De não ter que ser perfeito, de não ter que ser pretérito, de não ter que ser sujeito, nem tampouco artigo algum definido. Dá-me o direito de me apaixonar todo dia, todo dia. Eu quero me apaixonar todo dia e ser mais jovem que meu filho. E de ir aprendendo com ele essa magia de nunca perder o brilho. Essa frase que eu tenho tatuada no braço. Dá-me o direito, de me apaixonar todo dia e ser mais jovem que meu filho. De ir aprendendo com ele a magia de nunca perder o brilho. De virar os dados do destino.
Eu quero virar os dados do destino. Eu quero ter o direito de me contradizer, de mudar de opinião, de mudar de ideia, de dizer que não é mais aquilo que eu disse, que eu não sou mais aquilo que eu dizia que eu era, que a vida me transformou e as experiências me atravessaram de tal maneira que eu não sou mais quem eu era. Mas eu quero ter o direito de me contradizer. Eu quero ter o direito de não ter metas. Tá entendendo? É uma oração, mano. É uma oração. Não é uma reunião da empresa. Não é uma live no YouTube para vender curso. Não é para ensinar desenho, não é para ensinar inglês, não é para ensinar a ganhar dinheiro no day trade, não é nada disso. É um pedido. Ele não tá pedindo. Ele tá pedindo só o direito de ser ele, mano. Me dá o direito, às vezes, de mudar o destino, de jogar os dados, de me contradizer, de não ter meta. Sabe? Eu só quero, de vez em quando, não ter que ser, não ter que ir, não ter que fazer, de não ter meta. Eu quero ter o direito de me reinventar, de ser meu próprio Deus, de viver menino e de morrer poeta. Depois ouça essa música. Eu coloquei muitas palavras no meio para poder dar mais sentido. Mas essa última estrofe, olha só. Ó meu Pai, dá-me o direito de dizer coisas sem sentido, de não ter que ser perfeito, pretérito, sujeito, artigo definido, de me apaixonar todo dia, ser mais jovem que meu filho. Não sou até uma oração mineira, não sou, parece que tem uma voz de mineiro, né? De ir aprendendo com ele a magia de nunca perder o brilho, de virar os dados do destino, de me contradizer, de não ter meta, me reinventar, ser meu próprio Deus, viver menino, morrer poeta. Isso é uma confissão, é uma confidência. A música chama Alma Nua, porque o poeta se despiu. O poeta arrancou as roupas, arrancou as máscaras, arrancou os adornos, arrancou os pesos, arrancou as mágoas, as dores, arrancou tudo, se despiu e se expôs. Como o próprio Cristo, ao dizer Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E um pouco antes, na oração do Getsemane, quando ele diz, Pai, passa de mim esse cálice. Quando ele suou gotas de sangue, e ele sentia, sabe, a sinceridade era tanta naquela hora, que houve esse pedido, passa de mim esse cálice, não permita que eu passe por isso. Contudo que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Tá, Charles, e o que isso tem a ver com arte? O que isso tem a ver com pensamento artístico, criatividade, expansão da criatividade? O que isso tem a ver? Ora, você não percebeu ainda? Você não percebeu que as grandes obras de grandes artistas, elas são encharcadas de significados e de sinceridade? Você nunca parou para observar uma obra, por exemplo, de Caravaggio e de enxergar o quanto de dor, o quanto de traição, o quanto de sangue, o quanto de opressão se derrama nas suas telas? Ou você acha que... Por que você acha que obras dessa natureza perpetuam
Por que você acha que obras dessa natureza ficam para contar história? Viram artigos para serem estudados, viram documentários para contar detalhes da vida pessoal daquele artista. Porque é carregado de significados, é carregado de dores. E não dá, irmão, não dá para você ser indiferente. Um artista indiferente, sabe? Um artista que não arde, que não queima, que não sente, que não chora, que a preocupação dele é como que ele vai ganhar dinheiro com o desenho. Desculpa. Eu acho melhor você comprar um curso que te ensine a ganhar dinheiro. A arte é para aqueles que entendem que a sua glória está associada ao prazer de fazer arder em suas obras a sua verdade. As suas obras se tornam orações, se tornam poesias, inspiram, incomodam, provocam, insultam, questionam, afrontam, desafiam. Quando não é assim, aquela coisa blasé, você vai ficando acostumadinho, sabe? Como é que faz para ganhar dinheiro com isso aqui? Não é errado, não é errado. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo desenho e tá tudo bem. Só que você precisa entender que a sua mentalidade não pode ficar em função disso. É claro que você precisa ganhar dinheiro com a sua arte. É claro que você precisa pegar encomendas. É claro que você precisa dar aulas. É claro que você precisa de alguma maneira ser reconhecido. Mas se a sua preocupação tiver em gastar energia ao longo do seu dia para pensar como você vai reproduzir um Reels para você alcançar um número X de seguidores, para daqui 24 horas ninguém lembrar mais daquele Reels, os grandes artistas reproduzem ou fazem ou produzem obras que não duram 24 horas. Não duram. E para fazer também demora bem mais. Contam história, entende? Mexe. E às vezes as pessoas que veem nem sabem por que mexe. Só sabe que mexe. Só sabe que vê e aquilo dá um... Ouve essa música depois. Mas não ouve com esse olhar crítico. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Não ouve com esse olhar crítico. Sabe qual que é o olhar crítico? É o ouvido crítico. Ou o olhar, a percepção crítica. É aquela que já faz a crítica antes de provar. Ela não se abre para a experiência. Ela já vai, sabe? Já vai de olho fechado, assim. Já vai com cara de nojo. É igual criança. Você fala, come brócolis. Fala, não gosto. Você vai comer aí, come aí. Você dá a criança, já come. Cara feia. Nunca comeu, mas já faz a cara feia. Até arrepia, dá ânsia. Tem gente que é assim. Eu postei, sábado teve o jogo da Champions. Eu gravei a tela aqui, a Anitta apresentando. Tem gente que acha ruim. Olha o Charles, olha lá. A Anitta, não sei o quê. Entende? É um olhar de reprovação para tudo. Não abraça o mundo, não sente o mundo, não vive. Não vive. Ah, mas eu tô nem aí. O que a pessoa tá passando não é da minha conta. Então entenda.
para você ser alguém cuja sensibilidade artística precisa ser trabalhada, exacerbada, florescer, você precisa se despir de todos os preconceitos, se despir de todas as opiniões, se despir de todas as crenças, se despir e manter a sua alma nua, pelada, nua, saca? Nua, com toda a fragilidade à mostra, sem medo sem a necessidade de ser perfeito, de ser pretérito, de ser sujeito ou de ser definido, mas entendendo que pode virar os dados do destino, se contradizer e não ter metas. Entendendo que pode, como que é? Perder a hora para ter tempo de encontrar a rima. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, essa live teve essa finalidade de fazer, de repente, florescer em você um olhar mais sincero para si mesmo. Um olhar mais afetuoso para si mesmo. E de entender que a sinceridade que te capacita a se despir diante da sua consciência, essa mesma sinceridade pode te justificar. Não por trazer ao templo ofertas de sangue, mas através da leveza laçar acordes diversos dispersos no tempo. Entende? É maravilhoso isso. Eu queria agradecer, eu vou ligar os comentários e eu vou deixar essa live salva e depois eu vou colocar ela no YouTube, tá? A de quarta passada eu vou colocar no YouTube também e eu vou deixar ali para quem quiser assistir, porque assistir no Instagram é meio chato, né? Tem que ficar com a tela aberta, não dá para acelerar um pouquinho, às vezes você quer assistir numa velocidade diferente, ou você quer pausar, né? Aqui no Instagram não dá nem para pausar, né? É diferente. E eu queria agradecer vocês, agradecer a presença. Eu confesso que toda vez que eu vou fazer essa live eu fico com medo de que não tenha ninguém. Eu fico com medo, porque por mais que a gente fala assim, não, eu não ligo, mesmo que tiver meia dúzia, mas dá um medinho, né, mano? Porque eu sei que muitas vezes a gente, ao fazer lives falando de coisas que capacitam as pessoas a ganhar a vida com arte, as pessoas assistem muito mais. E aí quando a gente traz um assunto mais assim, mais subjetivo, mais profundo, mais transformador do ponto de vista pessoal, né? As pessoas nem sempre estão interessadas. Mas enfim, não estou aqui por isso. Eu vou pedir para vocês comentarem no post, tá? Vou fazer um post agora, vou colocar a letra da música lá com as pontuações que eu fiz. Isso é coisa que eu já faço faz muito tempo, tá? Eu me lembro que teve uma época, eu tenho até aqui, qualquer hora eu posto. Eu tenho uma Bíblia antiga, que assim, ia comigo para todo lado, que eu lia e tal. E eu lembro que essa Bíblia, ela tem os subtítulos, né? Os subtítulos. E aí depois, quando eu descobri que aqueles subtítulos era algo da própria editora para poder facilitar a compreensão dos leigos, eu comecei a riscar em cima dos subtítulos, porque eu entendia que se aquilo era um texto fluido, único, uma epístola, por exemplo, uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos romanos, eu riscava e eu queria entender a completude da mensagem sem a intervenção de subtítulos. Então eu sempre tive essa preocupação em tornar a mensagem mais clara, para que eu possa absorver ela até o talo, sabe? Extrair dela tudo que ela tem. É isso.
Gente, muito obrigado pela companhia. Um beijo para vocês. Semana que vem, de novo, aí vou trazer uma outra música que eu quase trouxe hoje, mas eu falei, não, essa hoje eu preciso falar logo nessas primeiras lives, porque essa é uma música que me marca muito até hoje, né? Beijo pra vocês, bom descanso e até o próximo vídeo aí que a qualquer momento tá rolando, beleza? Até mais, valeu, gente. Obrigadão mesmo.